Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Recentemente iniciamos o estudo dos 27 livros do Novo Testamento, começando pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. No último programa analisamos a afirmação de Jesus: Eu sou a verdade. Com essas palavras, Jesus escreveu seu ministério de revelação, ou seu ministério de ensino. Nesse contexto, focalizamos seus dois maiores discursos: o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e seu discurso mais longo, o da Última Ceia, em João 13, 14, 15 e 16. Outro discurso muito importante é o Sermão da Montanha das Oliveiras, o Sermão do Monte das Oliveiras, que é registrado em Mateus 24 e 25. O Sermão da Montanha das Oliveiras não foi propriamente um discurso ou sermão, mas sim um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Os apóstolos questionaram Jesus. Aparentemente, Jesus os estimulou a fazer perguntas e passou a falar sobre o futuro e sobre as profecias. Ele diz: Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedras, todas serão derrubadas. Os discípulos lhe perguntaram: Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Em resposta às perguntas dos discípulos, Jesus passou a lhes falar o que chamamos de Sermão da Montanha. Esse discurso de Jesus refere-se à sua segunda vinda. Além de encontrar os ensinos de Jesus nos seus principais discursos, ou sermões, encontramos mais sobre seus ensinos nos chamados pequenos discursos. Você está lembrado que consideramos os profetas maiores aqueles que escreveram mais? E chamamos de profetas menores aqueles que conseguiram sintetizar suas profecias em livros menores, e não porque fossem inferiores. Os discursos menores de Jesus não são menos importantes do que os maiores. Alguns dos mais importantes ensinamentos de Jesus estão nos seus discursos rápidos, nas parábolas, nas metáforas, nas suas comparações. Outros ensinos muito profundos aparecem numa frase ou num versículo das Escrituras. Alguns dos maiores ensinamentos de Jesus saíram de diálogos. Por exemplo, o Sermão da Última Ceia, na verdade, foi um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Quando você ler João 13, 14, 15 e 16, observe que quando aqueles homens se sentaram com Jesus ao redor da mesa, fizeram-lhe perguntas. Jesus estava sempre conversando, travando diálogos. Às vezes os diálogos eram até hostis. Você perceberá que em algumas vezes Jesus discutiu com pessoas que mais tarde o mataram. As autoridades religiosas foram ameaçadas por Jesus. Algumas das afirmações mais profundas de Jesus são respostas ao que alguém lhe disse ou perguntou. Toda vez que Jesus dizia algo, não importa o contexto, era sempre mais um dos seus ensinamentos. Jesus estava sempre ensinando. Portanto, observe cuidadosamente os ensinamentos de Jesus quando você estiver lendo os evangelhos. Resumindo, essas eram as obras que Jesus quis realizar nesse mundo. Sua obra de redenção, sua obra de regeneração e sua obra de revelação. Essas três obras são uma forma de abordar a vida e a obra de Jesus. Leia os evangelhos procurando essas obras que Jesus realizou. Observe também que Jesus tinha um sistema de valores. De acordo com o dicionário, valor é a qualidade dos objetos pela qual são mais ou menos desejados ou estimados. Vou repetir. Valor é a qualidade dos objetos pela qual são mais ou menos desejados ou estimados. Com essa definição de valor na mente, observe que Jesus tinha um sistema de valores. Constantemente, Jesus mostrou pelos seus ensinamentos, ou por alguma coisa que disse ou fez, ou por suas reações como alguém que tinha valores. Existe uma palavra no Novo Testamento que é muito importante no ministério de ensino de Jesus. É a palavra confessar. Essa palavra vem do grego homolegao, que significa falar ou dizer a mesma coisa. Portanto, confessar, que quer dizer falar a mesma coisa, é algo muito sério. Imagine que um dia sua esposa homenageie você com ofertas queimadas. Você reage deixando o pão queimado sobre a mesa e batendo a porta da rua, não é? Você deixa toda a sua família arrasada e sai. Enquanto dirige para o trabalho, você percebe que não agiu corretamente. As crianças se esconderam e ficaram com medo de sua raiva. Por quê? Porque sua esposa tinha queimado o pão ou alguma outra coisa. Você decide confessar isso a Deus. Pai, eu estava errado, mas o Senhor sabe. Se Moisés conhecesse minha mulher, teria feito mais alguns mandamentos.
O Senhor sabe como ela é. Digamos que você continue nessa linha. Você acha que isso é uma confissão? Claro que não. Confissão não é ato de justificação nem racionalização, e nem serve para dizer a Deus que você sente muito. Isso não é confissão. Confissão significa você dizer para Deus: Senhor Deus, o que o Senhor acha do que eu fiz? Se você conhece um pouco a Bíblia, sabe que Deus vai dizer a respeito do que você fez. E daí você repete que Ele disser. Aí você estará falando a mesma coisa que Deus. Você estará concordando com Ele. Isso é confissão. Se confissão fosse dizer para Deus que você sente muito, não funcionaria muito fazer o que a Bíblia diz, confessar a Jesus. Como você poderia dizer a Deus que sentia muito a respeito de Jesus? O que as Escrituras querem dizer sobre confessar Jesus Cristo? Confessar Jesus Cristo significa segui-lo em todo o Evangelho. E quando ele fizer alguma coisa, quando ele demonstrar o que ele é, quando ele disser alguma coisa referente ao seu sistema de valores, você dizer a mesma coisa que ele. Quando você diz a mesma coisa que Jesus, você confessa Jesus, você concorda com Jesus. Isso pode revolucionar sua vida. Eu o desafio a ler os Evangelhos e confessar os valores de Jesus Cristo. Essa é uma boa maneira de abordar o ministério de ensino dele. Há mais um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa introdução à leitura dos Evangelhos. É chamado pelos teólogos de problema sinóptico. Isso mesmo, problema sinóptico. Os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinópticos, porque o conteúdo deles é semelhante. Eles têm o mesmo conteúdo. Lendo o Evangelho de João, você descobrirá que o seu conteúdo não é sinonímico ao encontrado em Mateus, Marcos e Lucas. 90% do conteúdo do Evangelho de João não é encontrado nos outros evangelhos. Muito do que você lê no Evangelho de João não está relatado em nenhum outro lugar. João é o único que nos fala sobre a conversa de Jesus com o rabino Nicodemos e também é o único que conta sobre a mulher no poço. Como já disse, esse curso não tem a intenção de ser acadêmico, mas posso dar a você uma informação. Os teólogos afirmam que o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro. Mateus e Lucas acrescentaram dados ao que Marcos escreveu. Tudo que está descrito em Marcos também está escrito em Mateus e em Lucas. Há coisas no Evangelho de Mateus que não estão no de Marcos, e há coisas no Evangelho de Mateus que não estão no de Lucas. Por isso, os estudiosos acreditam que Marcos escreveu seu livro primeiro e que Pedro tenha sido sua fonte. Marcos não escreveu muito. Se você fosse um jornalista, aproveitaria muito a leitura de Mateus e de Lucas e depois leria Marcos e veria como Marcos conseguiu falar a mesma coisa que em Mateus e Lucas com menos palavras. O livro de Marcos é um modelo de matéria enxuta. Aparentemente, Mateus achou que Marcos não havia falado tudo sobre Jesus e Deus, e o Espírito Santo inspirou Mateus a escrever sobre outras coisas, então. Mateus tinha uma perspectiva diferente de Marcos. Ele deu ênfase a certas coisas que Marcos não deu. Lucas também passou pelo mesmo processo. Anos mais tarde, João pegou a pena porque achava que havia muito mais sobre Jesus que deveria ser registrado, coisas que não foram mencionadas por Mateus, Marcos e Lucas. Quando João escreveu seu livro, já havia heresias a respeito de Jesus. João enfatizou em seu livro que Jesus era Deus em carne humana, porque o conteúdo dos livros de Mateus, Marcos e Lucas eram sinonímicos e o de João, único. Então estudaremos Mateus, Marcos e Lucas como uma única unidade. Depois vamos estudar o Evangelho de João. Estou determinado a estudar cada um dos ensinamentos, diálogos e incidentes da vida de Jesus registrados nos Evangelhos. Alguns eventos são citados 3 vezes, às vezes até 4, nos 4 Evangelhos. Mas outros eventos são citados apenas uma vez. Veremos cada um deles na sequência em que estão no Evangelho de Mateus, depois no de Lucas, e analisaremos aqueles fatos que não foram mencionados em Mateus. Como tudo que está no livro de Marcos também está nos livros de Mateus e Lucas, quando acabarmos de estudar Mateus e Lucas, teremos estudado os evangelhos sinópticos. Agora já estamos prontos para estudar um dos evangelhos. Gostaria de começar nosso estudo pelo Evangelho de Mateus. E vou começar passando uma tarefa para você. Se você está estudando a Bíblia comigo, quero desafiá-lo com uma tarefa a respeito dos apóstolos. Você já deve ter percebido que as bênçãos que você receberá desse estudo, aquele aprendizado pessoal,
está diretamente relacionado à sua dedicação e ao compromisso com essas tarefas que passarei. Mesmo que você não possa preparar nenhum material escrito, eu gostaria de desafiá-lo a estudar a vida dos apóstolos. Essa tarefa relacionada aos 12 apóstolos consiste em responder algumas perguntas sobre esses homens com quem Jesus passou os 3 anos de seu ministério público. O que esses homens estavam fazendo quando Jesus os encontrou, hein? Quais foram as mudanças resultantes desse encontro com Jesus? O que esses homens estavam fazendo quando Jesus morreu? Onde esses homens estavam quando Jesus morreu? Se você puder, descubra como eles morreram. Em sua opinião, por que Jesus escolheu especificamente esses homens para serem apóstolos? Se você responder a essas 6 perguntas sobre os 12 apóstolos, descobrirá uma bênção devocional. Quando você ver o que o encontro com Jesus mudou na vida deles, então você vai entender como o seu encontro com Jesus deve afetar sua vida. Leia o Novo Testamento com o seguinte pensamento: será que eu realmente nasci de novo? Eu já me converti? Eu já me reconciliei com Deus? Agora que eu conheço mais a vida e o ministério de Jesus, o que tudo isso representa para mim? Tenha um encontro com você mesmo enquanto estiver estudando Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto você estiver estudando os evangelhos, se ainda não tiver tido um encontro com Jesus, peça a Deus que dê ao seu coração o dom da fé salvadora. Se você já aceitou a Jesus como Salvador, peça a Ele que faça você crescer em fé. Isso é uma coisa muito importante. Você precisa definitivamente crescer em fé. E nós queremos que você cresça em fé. Olha, mais uma vez eu vou lembrar. Se você ouve e estuda a palavra de Deus, você estará crescendo em fé. Contamos com sua presença no próximo encontro com a palavra. Não esqueçam, temos um encontro marcado. Sem dúvida, esse estudo dos evangelhos vai estar abençoando de uma forma espetacular a sua vida. Portanto, não esqueçam, hein? No próximo programa, queremos continuar abençoando a sua vida. Deus lhe abençoe e até o próximo programa.